Queridos irmãos, o Padre João Henrique da Aliança da Misericórdia, desejo pedir um minuto da sua atenção, pois este minuto pode mudar a história. Você sabe, a ousadia dos maus é devida à omissão dos bons. De fato, o país está numa encruzilhada estratégica que pode determinar o último golpe da ditadura cultural, do pensamento único contra o qual a Igreja nos alertou inúmeras vezes. Querem calar a voz do povo, dos pequenos, que não têm poder político e econômico para contrastar a força das mídias corrompidas e corrompedoras dos grandes grupos que detêm o monopólio da informação. Sabemos que hoje o verdadeiro poder mundial está nas mãos da mídia, na sua maioria vendida ao poder do dinheiro, e que determina as leis dos estados nesta globalização anticristã da cultura de morte. O total controle da censura do internet nos impedirá de lutar em defesa da vida, da família e contra a corrupção. Precisamos nos movimentar para que não seja tarde demais, para que não amordace no povo de Deus. Vou deixar aqui a dica de algumas informações determinantes para despertar a nossa consciência perante a gravidade deste momento, perante a imposição desta ditadura. Por favor, veja, leia, se informe, acompanhe antes que seja tarde, especialmente veja o breve vídeo do Padre Paulo Ricardo. A questão aqui não é política ou partidária, é questão de um dos direitos humanos mais sagrados, nossa liberdade de escolhas, de religião e de expressão. Seja esperto e não distraído. Seja protagonista de uma luta de resistência ativa e não espectador entorpecido da sua própria escravatura. Atrás da necessidade que todos desejamos de lutar contra as fake news, um projeto de lei que será votado nesses dias a partir do Senado Federal, o projeto 2630-2020, prevê que as corporações donas do poder da informação global, contrária aos valores judaico-cristãos, definam o que seria verdade ou falso. Em outras palavras, toda posição contrária às suas ideologias poderia ser considerada falsa, gerando perseguição até no âmbito da justiça criminal. Inclusive, poderia-se chegar ao extremo de considerar fake news a ressurreição de Cristo ou a defesa de qualquer verdade da nossa fé, caso a corporação controladora entenda em contrário. Ainda, estabelece o projeto de lei 2630-2020 a absurda proibição para qualquer cidadão de poder enviar comunicação de notícias para um número ilimitado de pessoas, o que impediria qualquer movimentação popular em favor dos valores como a vida, a família, ou de apoio a candidatos que, não sendo corruptos, não teriam os meios econômicos para financiar campanhas caras pelas mídias pagas, extremamente caras. Divulguem enquanto resta tempo esta matéria para o maior número possível de pessoas, enquanto ainda podemos manifestar-nos contrariamente aos senadores e deputados contra o projeto de lei 2630-2020. Não seja omisso hoje para viver como escravo amanhã. Deus te abençoe.